Pastor Vladimir, Oi. como é que se escreve essa palavra aportuguesada, né? Amachia. Amartia, igual tá aqui em cima. Tá vendo o slide? A martiologia é a ciência, né? Aí só colocar um A aqui, depois do I. Amartia. É porque ela pensou que fosse uma palavra. Eu falei, essa palavra é hebraico, acho que não deve ser. Não, é grego, é grego. Não, mas não tem Ramachia, acho que aí é Ramachia, aí é hebraico, é Messias, o Messias. Parece, mas não é a mesma coisa, não. É outro significado. Que falando a totalidade é outro significado. Mas... Ela está perguntando se a gente pode fazer pergunta. Pode. Nós somos visitantes. Pode. Semana passada foi falado sobre o Espírito Santo, né? Terceira pessoa da Trindade. Aí entrou em assunto de batismo com o Espírito Santo. A aula terminou quase 11 horas. Assunto polêmico. Quase 11 horas. Mas é bom, né? É bom. Sai todo mundo sem resposta, mas é bom. Não tem resposta. Né? Cada um pensa de uma maneira, isso daí não tem resposta. E aí, assim vai. Mas o pessoal fica calado assim, na hora da prova eles ficam tudo desesperados. Fica mesmo. A prova é presencial ou é online? É presencial. A Mas prova aí geral... nós... Não, é lá na igreja. Na igreja. Tá. Ou lá na minha igreja ou na igreja onde tem aula presencial, que também a aula é de 15 dias. Aí é lá. Que a maior parte do pessoal faz lá. Entendeu? O pessoal que fazia na minha igreja terminou agora há pouco tempo. Então, na minha igreja está sem gente. Aí está só dessa igreja aí, que é lá em São João. Mas tá a maioria de lá. Eles fazem a prova lá. E tem uns que estão fazendo só online, né? Alguns Não faz a prova. Só para não, conhecer. faz a prova, mas não só estão cursando online. Né? Eles tinham começado presencial, aí fizeram algumas matérias, ficaram um tempo sem fazer e voltaram fazendo só online. Aí aparece só para fazer a prova. Entendeu? Porque tem matéria que está sendo dada presencial também. Igual esse sábado agora é livro poético com o pastor Roberlan, que pregou lá na congregação, e Religião Sem Heresia com o pastor Joacir, que é um pastor da própria igreja lá, que ele é bem polêmico. Irmão. Ele é descendente de judeu e já se meteu em tudo quanto é religião. Ele fala umas coisas... Esses que são bons. Nada. Mas... Eu gosto da cabeça. Eu gosto. Mas ele fala muita coisa. Mas ele fala tanta coisa que às vezes ele divaga. Ele fala muita coisa. Mas é engraçado. Mesmo. Acabou. Acabei apertando aqui no errado. Abre o microfone aí, irmã Tereza, que eu acabei apertando no errado. Mas aí ele divaga muito, mas ele fala de tudo. É igual ele fala de corrente do judaísmo que crê em reencarnação. Ele fala de uma série de coisas que a gente às vezes não tem nem acesso, mas ele tem. Então, por isso que ele divaga, porque tem muito conhecimento. Ele divaga. Mas aí ele fica confundido, né? Porque toda pessoa que sabe muito se confunde mesmo. Isso acontece um pouco, mas o testemunho dele é tremendo. Ele conta que uma vez ele estava no monte orando, e aí ele viu uma luz muito forte e acabou derrubando ele no chão, e ele começou a ouvir Deus falar ali que Deus ia dar um conhecimento a ele, além do que as pessoas têm de normal, que ele ia ser tido até como louco.
mas é o tipo de pessoa que é preparado para lidar com outras pessoas, né? Pessoas que céticas, que têm muito conhecimento secular. Mas ele é interessante. Conversar com ele fica 1, 2 horas. Então. Ele fica. Porque tem assunto interessante. Tem. Pastor Bia, não. Bota aqui a cara, Bia. A Bia. Pode ser, Bia. Ela é minha melhor ajudante. Mas a aula dele é boa. Eu gosto, né? Mas ele divaga, é devagar. É muito assunto, muito assunto. Deve ser bom ter bastante conhecimento. Eu gosto de conhecer outros cabeça pensantes. Mas tem coisa que assusta. Vou te falar que tem coisa que assusta. Mas vamos lá, a martiologia. Bom, tá faltando gente ainda entrar, mas vamos começar, senão a gente não termina hoje. A doutrina... Eita. Pronto. A doutrina do pecado é uma peça vital, mas muitas vezes ignorada da teologia sistemática, pois ela torna a doutrina da salvação inteligível. Não podemos entender o que significa ser salvo até que compreendamos do que é que estamos sendo salvos, né? Dentro desse conceito entra até o conceito de graça, tá, irmãos? Por isso que Paulo ele fala que a lei servia de aio, né, até Cristo, né? Por quê? Sumiu aqui, deu alguma coisa aqui. Foi. A lei servia de aio até Cristo, né? O que era o aio? O aio era aquele educador que ele pegava a criança e convivia com a criança até que a criança adquirisse uma maturidade, saía da sua fase infantil, né, até uma fase de adolescente para adulto. Para os irmãos terem uma ideia, Alexandre o Grande teve como aio o filósofo Aristóteles, tá? Foi quem educou Alexandre o Grande. Então, a lei serve como educador até que nós cheguemos à consciência de que nós precisamos de Cristo. A lei nos conduz a Cristo. Quando nós adquirimos a maturidade de que a lei nos condena e nós precisamos de um Salvador por infringir a lei, aí é que nós conseguimos entender qual é o propósito de Cristo no mundo, tá? É onde ele fala, não podemos entender o que significa ser salvo até que compreendamos do que é que estamos sendo salvos. Não existe graça sem lei, tá? Não existe perdão de pecado sem ter pecado, tá? E não existe pecado sem ter lei, porque você só peca quando infringe a lei de Deus. Esse é o raciocínio, né, do que é o favor imerecido que significa a graça. Pulei um? Não, tá certo. O termo que o Novo Testamento utiliza para falar de pecado é hamartia, que significa errar ou perder o alvo. Antes de ser usado pelo Novo Testamento, seu uso mais comum era em discussões filosóficas sobre as tragédias do teatro grego. Aristóteles definia hamartia como uma das características essenciais para um herói trágico. Nas tragédias em que em sua maioria tinha um final infeliz, o herói deve ser uma figura não excessivamente boa ou ruim, mas ainda assim um homem de grandeza cuja felicidade e futuro seriam destruídos por um defeito inescapável, uma falha que traria a sua ruína. Esse defeito, seja orgulho ou amor imprudente ou avareza ou um espírito excessivamente violento, seria a sua hamartia, né? E aí nós podemos lembrar do espinho na carne de Paulo, né? Não adianta ter várias virtudes que você tem sempre um ponto que te leva à ruína, né? Assim era que o Aristóteles falava. Assim, a palavra tem em sua origem a distinção de denotar não apenas um ato singular, mas um estado de ser, um defeito que acompanha a pessoa até trazê-la à ruína. A hamartia não é apenas uma má decisão, um ato isolado, mas uma condição contínua de estar em erro.
É assim que o Novo Testamento também usa o termo. Pecado é definido como desobediência a Deus, o cair no erro de ir contra os seus preceitos, transgredir contra a sua lei. Mas não é uma simples ação que ora tomamos, ora deixamos de tomar. O pecado é uma condição existencial, algo que nos acompanha por todos os momentos, que domina o nosso ser, né? A nossa condição de natureza pecaminosa. Pecado original, e agora vai falar sobre o pecado lá de Adão. E aí alguns raciocínios que tem em cima desse pecado original. Pecado original é o termo utilizado para designar o momento em que o pecado entrou no mundo pela ação dos primeiros humanos. Existem duas concepções aí acerca desse pecado original. A compreensão tradicional é aquela que a gente ouve nas nossas igrejas, né? A compreensão tradicional da igreja, pela maior parte de sua história, o pecado original ocorreu quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali nós herdamos uma natureza pecaminosa, onde Paulo fala que por um só homem veio o pecado ao mundo. Mais recentemente, com a popularização da ideia de que o relato de Gênesis é simbólico e mitológico, surgiram teólogos que defendem que o relato de Gênesis 3 não deve ser compreendido literalmente, e sim como uma narrativa demonstrando a perda de inocência dos primeiros seres humanos. Tá? Nos ocuparemos principalmente com a primeira visão do pecado original, a definição mais tradicional, porque é com ela que a maior parte do que temos em termos de pensamento a respeito do pecado se preocupa. Só para fazer um adendo aí à segunda compreensão do pecado, né? Vou voltar até um pouco, né, que fala, né, a perda de inocência dos primeiros seres humanos. Uma grande vertente da Igreja Católica pensa assim, né? Principalmente aqueles inclinados à teologia da libertação. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar disso. A teologia da libertação é aquela sociologia teológica. Na verdade, é uma teologia que distorce os textos bíblicos para falar que deve haver uma ação da igreja, né, na sociedade, na economia, na política, né, na ação social. É uma teologia voltada muito para o social, né, assim como existe teologia ambiental, né? A gente acha que não, mas as pessoas pegam aquele texto do Éden, que Deus fala para Adão tomar conta e governar ali sobre o Éden, que a terra foi dada ao homem não para destruir, mas para preservar. E as pessoas dão ênfase ambiental a esse tipo de coisa. Tá? A teologia da libertação, ela faz a mesma coisa num viés social. Ela pega textos, né, que falam de ajuda ao próximo, né, até dos textos de assistência social, né, que tem na Bíblia, quando Paulo trata da eclesiologia, né, doutrina da igreja, não, da função da igreja em si, não da parte dos cargos, mas de como a igreja funciona, essa parte de serviço social. Então, a teologia da libertação, ela dá muita ênfase a isso, tá? E ela considera o relato de Gênesis, né, como não sendo algo literal, sendo um mito, né? Entender que mito, irmãos, não necessariamente é uma mentira, tá? É um gênero literário, tá? Bem encontrado na antiguidade. Aliás, na antiguidade, o que mais tem é esse gênero literário, né? Nós temos aí a história de Adão e Eva, nesse gênero literário. Nós temos a história... É que o nome é esquisito e eu não lembro exatamente a pronúncia. É o Pinachitim, um negócio assim, na epopeia de Gilgamesh, que fala da Arca de Noé, só que o personagem é outro. Nós temos o Deucalião. Então, cada cultura relata na antiguidade os acontecimentos históricos com esse gênero literário, tá? Que é o mito. O mito, ele não necessariamente é uma mentira, mas é um gênero literário que acaba parecendo lendário quando a gente o ouve, tá? Só para explicar o que é mito. E aí, o entendimento desse pessoal da teologia da libertação não é só que ali é um gênero literário do mito, mas seria uma simbologia, algo simbólico e não
algo que ocorreu realmente de forma literal, tá? Então, eles entendem que isso simboliza aí a perda da inocência dos primeiros seres humanos. Isso seria a queda para esse tipo de pessoal. Claro que aqui está generalizando, né? Cada corrente teológica tem seus pormenores, mas aqui está generalizando o entendimento dessas teologias aí, assim como a teologia da libertação. O principal expoente da teologia da libertação é o Leonardo Boff, tá? No Brasil. Tá? Foi um padre, tá? Para os irmãos terem ciência, porque os irmãos, a gente às vezes ouve assim, é um absurdo a pessoa crer que é um mito. Não, você tem um grupo aí de teólogo muito forte aí defendendo isso aí, tá? Não um mito como gênero literário, mas um mito como se fosse uma lenda, uma simbologia. Aí fala que vai ocupar da primeira visão, que é a que a gente tem. O pecado e a morte são descritos como forças inescapáveis que dominam a vida humana. Todo ser humano é pecador e, por isso, todo ser humano morrerá. O salário do pecado é a morte, né? De fato, esta morte não é apenas física, mas também espiritual. O homem separado de Deus não possui mais o poder espiritual para voltar-se a ele, mas está totalmente indefeso nas mãos do pecado e condenado a incorrer nas suas consequências. Irmãos, isso daí dá a ênfase do próximo capítulo, tá? A condição do ser humano, onde se usa um termo até para falar disso, que é depravação total, que o ser humano não tem condição alguma de si mesmo de se achegar a Deus. Tá? E essa é a visão da maior parte das igrejas evangélicas. Tá? Nem sempre foi assim, tá? Nós vamos ver algumas vertentes diferentes dentro desse conceito. A morte não é a única consequência do pecado, há também, por causa do pecado, a terrível condenação de Deus contra toda a humanidade. Deus é infinitamente justo e precisa, por isso, castigar todo pecado e todo pecador, né? Como a Bíblia fala que Deus afia a sua espada todo dia e que se o homem não se converter, está pronto para usá-la. Um dos paradoxos da doutrina da salvação é que Deus, através de Jesus Cristo, agiu para nos salvar, não apenas das consequências naturais de nossos pecados com a morte, mas também para nos salvar dele mesmo. Até porque ele é um justo juiz. Deus, ele arrumou um jeito de nos salvar do próprio Deus. Porque ele iria nos condenar e aí ele deu um jeito de nos absolver, pagando pelos nossos pecados ele mesmo. Ele fez tudo e nós não precisamos fazer nada. Precisamos no sentido passado, não para frente. Para frente nós vamos ver o que os teólogos falam aqui. O mesmo Deus infinitamente justo, que exige o castigo de toda criatura, é o Deus infinitamente misericordioso. Irmão, esqueci de gravar. Agora já era. Bom, deixa eu gravar só esse final dessa aula aqui. Não está gravando. Achei que tivesse. Achei que não estivesse gravando. Está gravando. O mesmo Deus infinitamente justo, que exige o castigo de toda criatura, é o Deus infinitamente misericordioso, que se ofereceu para tomar esse castigo em nosso lugar. Consequências do pecado. Além de terríveis consequências como a morte física e espiritual e a condenação divina contra toda criatura desobediente, o pecado trouxe consigo consequências ao nosso caráter. Como dissemos acima, não apenas nos tornamos seres que cometem atos ocasionais de pecado, mas pecadores, escravos de pecado, seres dominados pelo poder do pecado. Existem, porém, diferentes maneiras em que estas consequências do pecado sobre a natureza humana foram expressadas. Tendências gerais na teologia cristã. A primeira nega que a capacidade para o bem e para a obediência em Deus foi verdadeiramente afetada pelo pecado, ou seja, o homem não consegue fazer bem algum. Tá? Não existe nada no homem que produza bem. Tá? Isso é uma das vertentes aí de como se vê essa condição do ser humano sob a natureza do pecado.
nós não temos condição de produzir bem algum, tá? Essa capacidade de produzir bem, ela foi destruída pela nossa natureza pecaminosa que nós adquirimos mediante a queda, tá? Então, foi totalmente afetada pelo pecado, né, a nossa capacidade para o bem. A segunda afirma que nossa capacidade para obediência e santidade foram corrompidas e obstruídas, mas de modo, aqui na verdade deveria ser nenhum, de modo nenhum destruídas. Segundo ela, a principal consequência do pecado foi que nos tornamos concupiscentes, seres com uma disposição ao pecado. Então, que aí é a vertente, né, do catolicismo, em que nós conseguimos fazer o bem, né, só que nós temos somente um impedimento, que seriam as nossas concupiscências. Essas concupiscências trabalhariam contra a nossa capacidade, ainda que pouca, que não foi destruída, né, em fazer o bem. Então, nós temos a capacidade de fazer o bem, de nos santificar, de obedecer, mas nós temos elas sendo limitadas pelas nossas concupiscências, combatidas pelas nossas concupiscências, onde ele diz que a nossa obediência e santidade foram corrompidas e obstruídas, porque nós adquirimos uma concupiscência dada ali no momento da queda, tá? A terceira afirma que nada em nós existe pelo qual possamos buscar a Deus ou obedecê-lo. Segundo ela, nos tornamos totalmente depravados, totalmente incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos. A maior parte das igrejas evangélicas crê dessa forma, tá, irmão? A questão é que, dessa maneira de crer, ela vai se dividir em duas partes, tá? Uma que crê na predestinação e outra que crê no livre-arbítrio. Mas a maior parte das igrejas evangélicas, elas creem que o homem, depois da queda, ele se tornou alguém incapaz de buscar a Deus, né? Alguém incapaz de se aproximar de Deus, alguém incapaz de se arrepender dos seus pecados, de buscar santificação, de produzir aquilo que é correto, aquilo que é certo, né? E aí ele passou a ser dependente de uma ação de Deus para que ele seja capacitado em realizar todas essas coisas, tá? É o entendimento da maior parte das igrejas evangélicas. A primeira tendência afirma com que a queda de Adão e Eva nos tornamos pecadores, mas que isso não afetou a capacidade... Não, peraí, tem alguma coisa, acho que eu pulei. Não, nos tornamos totalmente depravados ao alcançar a salvação. Tá. A primeira tendência afirma que com a queda de Adão e Eva nos tornamos pecadores, mas que isso não afetou a capacidade humana de buscar a Deus ou obedecê-lo. Então, isso, irmãos, essa maneira de pensar, ela foi adotada por um monge chamado Pelágio, tá? Se eu não me engano, era da Inglaterra, em que ele fala que a queda, na verdade, só trouxe um mau exemplo para o mundo. E que o que Jesus fez no Calvário não foi pagar pelos nossos pecados, mas sim dar o bom exemplo em obedecer a Deus. E que nós temos a capacidade de fazer o bem, de nos santificar, de obedecer a Deus, que é uma questão de escolha, tá? É o pensamento desse Pelágio. Isso virou até doutrina e heresia, né? Foi considerado como heresia, que é o pelagianismo, tá? Nós vamos ver mais à frente essa questão. O mais famoso proponente desta ideia foi um monge do quarto século chamado Pelágio. Por isso, esta posição é comumente chamada de pelagianismo. Segundo Pelágio, o principal problema do que o pecado trouxe ao mundo foi um mau exemplo. Pessoas ainda são capazes de obedecer a Deus, mas infelizmente elas aprendem seu comportamento a partir das pessoas ao seu redor. Se eu não me engano, eu não sei se Agostinho ainda era vivo, né? No quarto século, ele viveu do quarto para o quinto século, mas na mesma época de Pelágio. Mas a teologia de Agostinho, ela já propunha algo totalmente diferente, né? Porque Agostinho, no seu livro Confissões,
ele fala que não houve ação alguma dele para se achegar a Deus, foi Deus que agiu em favor dele. Tá? E Agostinho vai dar toda a base para o pessoal que crê na predestinação, na questão da graça irresistível, na teologia reformada. Tá? Mas veio dessa discussão aí, desses dois pontos de vista, Pelágio e Agostinho. Tem o semi-pelagianismo, que tenta encontrar um meio termo aí entre as duas correntes, né? Cujo expoente foi João Cassino, ou João Cassiano. Tá? É um outro personagem da história da igreja. Quando Eva pecou, seu mau exemplo levou Adão a pecar. Esse é o raciocínio do Pelágio. Tá? O mau exemplo de Adão e Eva levou Caim a matar Abel. Por centenas de gerações posteriores, pais pecadores criaram filhos que nunca aprenderam o caminho correto e, por este motivo, nunca souberam como não pecar. O problema não é qualquer corrupção interna provocada pelo pecado em nossos corações, e sim o problema externo da falha de uma geração em educar a outra em santidade e obediência a Deus. Aí os irmãos podem pensar, como é que um sujeito fala um absurdo desse? Né? Se na Bíblia fala isso, entender, irmãos, que quarto século não tinha a Bíblia determinada 100% para todos, tá? Então, eles estavam formando os conceitos que a gente tem hoje. Até a questão das escrituras, não havia um consenso nas igrejas. Então, algumas igrejas se adotavam alguns livros, né, em outras já não se adotavam outros livros. Porque se eles tivessem a Bíblia, eles iam olhar lá aquilo que Jesus falou, que do coração do homem procede tudo que é ruim, adultério, homicídio, inveja. Então, já ia ver que essa teoria do Pelágio não está correta. Mas eles não tinham isso 100% em todos os lugares, tá, irmãos? A situação era outra naquela época. Daí vem essas diversas teorias que às vezes parecem absurdas para nós. A humanidade sempre teve, segundo o pelagianismo, a capacidade de evitar o pecado. Afinal, Deus não daria a lei para os homens se não fosse possível que eles a cumprissem. Mas faltando um exemplo moral vivo que os conduzissem, eles nunca aprenderam a não pecar. A teoria do Pelágio. De todas as teorias sobre as consequências do pecado sobre o homem, o pelagianismo é de longe a mais otimista. Segundo ela, só precisamos utilizar nossa força de vontade e aprender pelo bom exemplo de Jesus, e nos será possível viver em absoluta perfeição moral, pois tudo o que precisamos sempre esteve dentro de nós. Quem se arriscar a crer igual o Pelágio pode tentar ir à vontade. A segunda tendência pode ser encontrada em muitas igrejas evangélicas, mas é principalmente conhecida como a crença da Igreja Católica. É a ideia de que o pecado não destruiu nossa capacidade de buscar a Deus ou obedecê-lo, mas introduziu uma inclinação em nossa carne ao mal, a concupiscência. A terceira, só para voltar nessa segunda tendência, isso permaneceu muito tempo. Eu não sei se os irmãos já viram o filme do Lutero. Seria bom ver, né, em que ele se autoflagela, dorme na neve, carregado para dentro enfermo, de tanto que ele se autopunia, porque ele via dentro dele a tendência pecaminosa que ele tinha e não conseguia se livrar daquilo. E todo dia queria se confessar, todo dia se sentia culpado, né, todo dia ele criava penitência para si, né, porque tinha essa ideia de que conseguiria, com a sua própria capacidade, obedecer a Deus. Tá? E aí isso nos torna frustrados, tá, irmãos? Nos torna frustrados porque o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. 10 minutos. Até o próximo bloco. Né? Jesus ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então, isso frustra o homem, muitas das vezes. Né? Não que nós devemos nos conformar com o pecado. Não, isso jamais. Nós precisamos viver em santificação. Mas é ter em mente, né, que nós temos uma inclinação que muitas das vezes nos faz errar e desobedecer a Deus, que às vezes nós não conseguimos controlar, o que não é desculpa. Tá? Mas é a nossa natureza humana, que provoca concupiscência, sim, né, mas também provoca uma incapacidade.
tá? Não é só a concupiscência, não é só um obstáculo, provoca uma incapacidade. E nós somos incapazes. Ninguém é capaz de não pensar em pecar. Tá? O pecado está dentro da sua mente, está dentro da minha mente, está no nosso coração. E isso a gente não escolhe. Ninguém escolhe sentir raiva, irmão. A raiva vem. Isso daí não existe. Então, a sua natureza produz isso. Sua natureza pecaminosa. Mas o catolicismo, ele tentou manter essa questão da capacidade do ser humano, das obras, muito no Tomás de Aquino, né? Apesar de Tomás de Aquino ele não refutar o Agostinho na incapacidade do ser humano, ele vem sutilmente trazendo outra ideia, né, de que o ser humano ele conseguiria de si próprio, né, mediante as obras, se santificar a ponto, né, de adquirir de Deus a salvação, vamos dizer assim. Tá? Essa é a ideia católica da Idade Média e que permanece, tá? A terceira tendência é afirmada pelas igrejas protestantes tradicionais e pela maioria das igrejas evangélicas, conhecida como depravação total. Ela é a doutrina segundo a qual a capacidade humana para buscar a Deus, obedecer sua lei ou fazer qualquer coisa que leve à salvação é absolutamente impossível ao homem natural. E aí a gente entra no capítulo 3, soterologia, monergismo e sinergismo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Os irmãos entenderam bem essa questão do Pelágio? Eu tenho medo do aluno ferrenho. A gente pergunta, chega na hora da prova, ele se queixa adoidado. E eu não vou fazer revisão dessa matéria não, hein, irmãos. Não vai ter questionário, não. As aulas estão sendo gravadas, vocês vão poder rever as aulas. Tem alguma dúvida, irmãos, sobre a visão de Pelágio, né, sobre a visão do catolicismo, né, ali meio que embasada pelo Tomás de Aquino, que foi o pai da escolástica, que é o movimento filosófico dentro da igreja, onde ele tenta explicar a existência de Deus pela razão, né, pelas obras, e aí a igreja começa a dar muita ênfase à questão das obras, e aí sai na Reforma Protestante, que é onde volta o conceito de salvação pela fé. Tá? Então, Pelágio, nós não perdemos a capacidade, nós não temos natureza pecaminosa, nós podemos nos santificar e obedecer a Deus, certo? O catolicismo, a visão católica, nós só adquirimos a concupiscência, mas não perdemos a capacidade de buscar a Deus, de fazer o bem e de obedecer a Deus. E a visão da maior parte das igrejas evangélicas, né? Nós somos totalmente depravados e estamos sob uma inclinação pecaminosa que nos impede de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Compreender essas diferenças, irmãos? Se cair na prova, irmão, não se queixe. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Não se queixe se você não souber. Certo? Alguma dúvida, irmão? Até mesmo. Alguma dúvida? Tem 5 minutos aí para tirar dúvida. Alguma dúvida sobre algo meio distante desse assunto, mas tem relação de longe? Bom, vamos para o capítulo 3. Vou começar só fazendo uma introdução do capítulo 3. Tá? Monergismo, irmãos. Ergon significa trabalho no grego. Mono é um. Né? Sinergismo, ergon, trabalho, sim, é mesmo, junto. Lembra de evangelhos sinóticos, né? Esse prefixo sim é ver junto, né? Sinótico é mesma ótica, né? Ver junto. Então, sinergismo é mesmo trabalho, trabalhar junto. E monergismo é trabalho de um só. Tá? E aí os irmãos já conseguem
fazendo referência à soterologia, né, a doutrina da salvação, imaginar o que significa monergismo, imaginar o que significa sinergismo. Simone é trabalho de um só, esse um só, quem seria esse único personagem, esse único agente da salvação, né, no monergismo? Qual seria? Mas eu acho que os alunos estão dormindo. Ou jantando de boca cheia. Não é possível. Irmãos, Eu entrei atrasada, mas estou aqui. Amém, estou sabendo. Mas monergismo para você, Gladys. Fala aí. O que é? O que você acha que é? Trabalho de um só. Com relação à salvação, o que você acha que é? Eita, Jesus, tem misericórdia. Josi. Estou ouvindo, estou pensando. Irmã Eliane. Cincha. O Mateus, se eu perguntar, ele não abre a boca. Seria cada um com a sua intimidade com Deus? Não. Quem é então a soterologia? Estou aqui. Quem opera a salvação? Monergismo, trabalho de um só. Sinergismo, trabalho junto. O que vocês acham que é monergismo? Estão falando de salvação, tá? Pastor, tá difícil. É melhor o senhor falar mesmo. Jesus. Pode falar o que pensa. Tá dando para me ouvir, pastor? Estou ouvindo. Então, monergismo é quando o homem ele pensa que ele pode tratar da salvação dele sozinho, independente de Deus. Não é isso, não. Mas, pelo menos, entrou no assunto da salvação, irmã. Já tá. Nós estamos falando, mas não é exatamente isso, não. Mas vamos lá. Tá. Mas já o conceito da palavra a irmã pegou. É um só trabalhando para a salvação. Quem é esse um? Esse um é o homem. Não, é Deus. É Deus no monergismo? Monergismo, ele fala que só Deus opera a salvação. Jesus. Só Deus opera a salvação. Acho que... E o sinergismo, trabalho junto. Ou seja, Deus e o homem operam a salvação do homem. Trabalhando juntos. Deus e o homem. O monergismo crê que só Deus, só a ação de Deus é que salva. Tá. E o sinergismo trabalham juntos. E nós temos menos de um minuto. Né? Isso com relação à salvação, né? Salvação, soterologia, doutrina da salvação. Sóter significa salvador, tá, irmão? Sóter significa salvador. Tá? Por isso que nasce na cidade de Salvador é soteropolitano. Tá? Vem do grego, irmãos. A maior parte das palavras do português vem do grego e do latim, tá, irmãos? Do grego e do latim. Quem puder estudar grego, faça. Quem tiver tempo, faça. Eu não tenho tempo. Mas quem tiver tempo, faça, porque vai entender muita coisa que está na Bíblia em português e que o significado não é exatamente aquele, tá? É um significado mais abrangente. Tá? Bom, vai cair.